Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, sejam muito bem-vindos e eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje sobre amigão. Você não sabe o que é amigão? Então eu vou te falar em que sentido que eu estou falando isso, mas antes de explicar, eu vou ler um versículo aqui da Bíblia que vai nortear aqui a nossa conversa, a nossa reflexão. E depois de ler esse versículo, eu vou te explicar melhor o que significa e qual é o contexto do amigão. Antes disso, rapidamente, eu gostaria de te pedir duas coisas: que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas assim como você. Eu vou ler um versículo que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 2 e no versículo 23. E depois a gente vai ouvir um pouco mais sobre o amigão. Olha o que está escrito. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Aqui a gente está vendo que os israelitas, não suportando mais a aflição que eles passavam no Egito, eles vão juntos clamar a Deus. Esse clamor vai chegar ao conhecimento do Senhor e o Senhor vai ouvi-los. É bom a gente lembrar que Deus no passado já havia afirmado para o Abraão, quando ele faz a sua aliança com Abraão, que a sua posteridade realmente iria ser peregrina em terra alheia e seriam reduzidos à servidão, à escravidão por 400 anos. Então a gente vê aqui se cumprindo e os israelitas clamando a Deus por causa da sua aflição. Eu comecei falando a respeito de amigão e agora a gente está falando aqui dos israelitas clamando. Mas o que será que tem de conexão com esses dois elementos? Eu vou explicar para vocês. Amigão é um contexto que eu trouxe em um culto doméstico que eu fiz aqui em casa para poder destacar, simplificar aquela pessoa, geralmente em ambiente escolar, que ela é literalmente um amigão. Ela te empresta todo o seu material escolar, ela às vezes até mesmo dá o lanche dela para você. Isso quando ela não te dá dinheiro para que você compre o seu lanche. E ela vai além. O amigão, muitas vezes, ele até faz o dever de casa daqueles alunos que não querem nada com nada. Esse é o amigão. Ele é um amigo para todas as horas. Todas as vezes em que alguém deseja alguma coisa, eles vão até o amigão. Às vezes nem pedem, já metem a mão e já levam o caderno, já levam o lápis, a caneta nova, já metem a mão no lanche do amigão. Mas o amigão, ele é um amigão, ele deixa. A gente já conheceu alguém assim, seja na escola, seja no seu âmbito de trabalho, às vezes até mesmo na sua família. Talvez você esteja se identificando como o amigão ou a amigona. Faz tudo pelos outros, mas você já percebeu que essa nossa história, ela tem um lado triste? Você percebeu que eu falo que quando as pessoas precisam, elas vão até o amigão, elas buscam o que elas precisam, mas elas não permanecem. Elas vão embora com aquilo que elas vieram buscar. Esse é o lado triste da história do amigão. Ele está sempre disponível para dar, para doar, para entregar, para fazer. E as pessoas tiram, elas sugam, elas puxam, mas elas vão embora. E ninguém pergunta para o amigão como ele está se sentindo, quais são os gostos dele. Sabe aquele aluno na escola que ele é tão legal que as pessoas fazem o que querem com ele, tiram dele o que querem, mas ninguém se interessa nem em perguntar: vem cá, qual é o seu nome mesmo? Eu como seu lanche todos os dias, você faz o meu trabalho, eu uso o seu material
mas eu nem sei o seu nome. Sabe, as pessoas elas não se interessam em perguntar quais os gostos daquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é a vida dela, sequer qual é o nome dela. Literalmente, essas pessoas só vão até o amigão para tirar aquilo que ele tem para oferecer. Agora, voltando aqui no versículo, você percebe que o texto vai dizer que por causa dela, os israelitas clamaram a Deus. Nesse contexto, a gente entende que os israelitas clamaram a Deus por causa da aflição. O texto não vai dizer que eles tinham por hábito fazerem clamor e adoração a Deus por amor, por respeito, por temor. O texto não vai dizer que eles tinham o hábito de se reunir para adorar ao Senhor, que eles sempre clamavam juntos para idolatrar a Deus, para glorificar a Deus. Não. O texto vai dizer que eles clamaram por causa da aflição. Todas as vezes em que a gente tratar Deus como nosso amigão, esse amigão que a gente conheceu a história agora, pode estar na escola, pode estar no trabalho ou até mesmo na sua casa, sempre que nós tratarmos Deus como nosso amigão, quem sai perdendo somos nós. Se todas as vezes que nós estivermos precisando de algo, nós vamos recorrer a Deus, clamar a Deus, buscar em Deus, e quando Deus nos der, a gente pega e vai embora, somos nós que estamos perdendo. O Senhor tem muito mais a nos dar do que apenas aquilo que a gente pediu naquele momento. Porque geralmente, quando a gente pede algo para Deus, é algo para curto ou médio prazo. Muitas pessoas nem têm paciência de pedir algo a longo prazo. Geralmente, a gente pede aquilo que a gente precisa ou deseja para esse momento ou para um futuro bem próximo. Mas Deus, ele tem para nos dar muito além do que aquilo que a gente vai buscar. Quando nós tratamos Deus como nosso amigão, indo até Ele para tirar os recursos que Ele tem e virar as costas e ir embora, e nem ao menos se interessar em saber, Senhor, como eu posso fazer para te agradar? Do que o Senhor gosta? De uma maneira bem clara, me explica. O que o Senhor deseja que eu faça? Senhor, como está sendo o seu dia? Como estão sendo as ocorrências que o Senhor está recebendo ao redor do mundo? Como que o Senhor recebeu o dia de hoje? Como que está sendo, Senhor meu Deus, para o Senhor essa época que estamos vivendo? Como o Senhor está nesse momento? O que eu posso fazer para te agradar, para deixar o seu coração mais feliz? Quando você não tem essa importância com o que Deus deseja, quando você não tem essa atenção, essa conversação, essa troca com Ele, quando tudo o que você faz é ir até o seu amigão e tirar aquilo que ele tem para te oferecer e simplesmente ir embora, é você que sai perdendo. Porque o Senhor, ele é uma fonte inesgotável de bênçãos. Ele não deixa de produzir bênçãos. Tudo que você levou, tudo que você tirou de Deus não é nada, nada comparado a tudo que Ele pode fazer, a tudo mais que Ele poderia ter dado para você, se você apenas tivesse ficado um pouquinho mais de tempo na presença dEle. Se você não tivesse se apressado em sair da presença do Rei, se você simplesmente não tivesse tratado Deus como seu amigão. Tem um versículo na Bíblia que está lá no livro de Jeremias 29, versículo 13, que vai falar assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente busca a Deus com o coração inteiro, com o coração sincero, com a intenção correta,
então nós achamos o Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor apenas para suprir uma necessidade do momento, tudo o que a gente vai conseguir é algo muito pouco, muito singelo e muito passageiro. Porque Deus, Ele tem algo muito maior para nos dar. A gente precisa compreender que nós devemos buscar a Deus por causa de Deus e não por causa da causa. Eu espero que você tenha compreendido e assista esse vídeo novamente e, por favor, aperta aí, compartilha, manda para o seu amigo, manda para os seus irmãos da igreja, manda para o seu vizinho que não era ainda um cristão, que não conhece a palavra de Deus, manda para um jovem, um adolescente, manda para um idoso, bota no seu Facebook, Instagram, manda para o WhatsApp, faça isso. Tenha certeza que alguém vai ser abençoado por sua causa. Muito obrigada e que Deus te abençoe.